Os irmãos, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar em favor de alguns pedidos especiais que nós temos recentes. Ontem, sexta-feira, a Eliana teve um probleminha lá no coração. Era um infarto, mas depois viu que não era. Está com uma veia entupida, foi feito cateterismo e com a graça de Deus já está bem. Mas nós iremos orar. O coração é um órgão muito vital da vida humana, né? Nós iremos orar em favor da Eliana. A minha mãe está aqui hoje com o meu pai. Nós já temos orado em favor da minha mãe. Nós vamos continuar colocando a vida da mãe na presença do Senhor. E hoje é aniversário do Gilberto, né? Gilberto está completando 118 anos. 118 anos. Não parece mais, né? 40 e poucos, né? O Gilberto está lá ajudando nos dízimos. E nós vamos orar em favor dele também, pedir a Deus que o abençoe. Tem algum outro pedido de oração assim urgentíssimo que os irmãos queiram compartilhar? Gi? Pela Gi. A Gi também teve internada essa semana aí. Eu achei que era gravidez, mas parece que não. Ainda não tem confirmação. A Gi está com uma dor de cabeça há alguns dias e tem incomodado muito, coitado. E tem percebido o quanto que o sistema de saúde nosso está ruim. Uma parte da prefeitura está em greve, né? Está horrível o atendimento nos postinhos de saúde. Esses dias o Cláudio teve problema lá para ser atendido, a Gi também teve problema essa semana. Deus auxilia a nossa cidade, né, meus irmãos? Estamos chegando na época de eleições, vamos orar em favor da nossa cidade. Pare, mas... O meu filho, Valdeir Mussanese. Valdeir, né? Vamos orar. O dele está muito atrapalhado. Sim. Vamos orar, meus irmãos? Mais algum outro pedido? Fala, Anderson. Sim, qual que é o nome? Helenita. Ok. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela vida do Gilberto, por mais um ano que ele completa no dia de hoje. Pedir ao Senhor que o Senhor esteja com ele e com a sua família, derramando bênçãos abundantes, ajudando em todas as áreas da vida. Que o Senhor esteja os abençoando ricamente, Pai. Quero colocar nessa oração também a Gisela, que o Senhor esteja abençoando os exames que ela está fazendo, que possa ter um diagnóstico preciso daquilo que está acontecendo, que ela possa ser abençoada com um tratamento que possa trazer a sua cura, Pai. Eu quero te pedir também pela vida da Eliana, que o Senhor esteja com ela. Nós te agradecemos, porque apesar de ela ter sofrido essa dificuldade, foi um problema menor do que nós estávamos imaginando. E eu te peço a plena recuperação da tua serva, Pai. Que o Senhor esteja com ela, derramando bênçãos abundantes. Te peço também pelo filho da Iraci, o Adeir, que o Senhor esteja tomando ele nas tuas mãos, Pai, e auxiliando em suas necessidades. Te peço pela Elida, irmã do Anderson, que o Senhor esteja com ela também, ajudando e a fortalecendo e ajudando em suas dificuldades também. Além desses pedidos que nós colocamos aqui, ó Pai, eu quero te pedir por cada uma das necessidades dos meus irmãos. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a dificuldade que cada um tem enfrentado. Eu te peço uma bênção especial sobre a minha família. Eu peço pela minha mãe, que o Senhor esteja com ela, derramando bênçãos abundantes sobre a sua vida, sobre o seu tratamento, e nós possamos ter boas notícias em breve, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a todos nós, nos ajudando na caminhada da vida. Nós sabemos que enfrentamos lutas, mas nós sabemos que o Senhor é maior do que todas elas, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. E eu te peço também que neste momento o Senhor fale através da tua palavra para nós. Transmita a tua vontade aqui, que eu seja um instrumento do teu querer aqui neste lugar. Abre cada coração, abre cada mente, abre as nossas vidas nesse momento, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 2, a partir do versículo 11. Gálatas 2, de 11 a 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, os judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meus irmãos, neste mês de julho, nós estamos falando aqui na nossa igreja sobre este tema: mude a direção. Tenho buscado conversar com os irmãos, analisar a nossa história, perceber aquilo que nós vivemos até aqui, glorificar ao nosso Deus por aquilo que Ele fez, mas reavaliar os nossos próximos passos. Como nós podemos reavaliar, refletir, pensar e dar novos passos em direção àquilo que Deus quer. Isso não é fácil, não é fácil, definitivamente não é fácil. Os irmãos se lembram que há 2 domingos atrás, quando vocês chegaram aqui e viram os bancos virados, foi uma muvuca ali na porta. Teve irmão saindo procurando o chiclete que estava debaixo do banco dele, né? Os irmãos marcam o banco, né? Cadê meu banco? Onde que eu estou? Onde que eu vou ficar? E até hoje ainda, daqui a pouco a gente volta para o lugar, ok? É desconfortável algumas mudanças, é desconfortável. Quando eu casei com a Kelly, eu dormia do lado direito da cama. A Helena nasceu e o lado direito da cama era o lado do corredor. E aí a gente trocou, eu fui para o lado esquerdo, porque ela colocava o carrinho da Helena ali, quando ela era bem bebezinho, o carrinho ficava do lado da cama. Gente, como foi difícil. E agora eu não consigo voltar para o lado direito de novo. Mudanças são desconfortáveis, né? Esse mesmo colchão que eu durmo hoje, eu demorei 1 semana mais ou menos para conseguir ter uma noite agradável de sono, porque eu mudei a densidade dele e tal, e o jeito de dormir muda. É
difícil quando você come alguma coisa que você não está habituado, não é? Quando eu era menino, eu não comia quiabo. É uma história ótima de quiabo, que vocês já ouviram, né? Eu não comia quiabo. E quando eu casei com a Kelly fez um prato de quiabo. E ela colocou lá na mesa e tal. E eu vi aquele negócio olhando para mim, parece que tinha vida naquilo, sabe? E eu olhava para aquilo e pensava assim, não dá. E de repente eu comi e eu gostei. Hoje é muito bom, eu gosto muito. Mas a gente precisa romper com o choque inicial das coisas. Uma pessoa que para de fumar ou para de beber, ela tem sérias dificuldades no primeiro momento, não é verdade? Por quê? Porque ela já está acostumada a viver de uma maneira e de repente ela precisa mudar o foco. Esse texto fala justamente de uma mudança que teve. Eu estava tentando buscar ali na Bíblia o que as mudanças geravam na vida dos cristãos. E eu percebi que gerava muita dificuldade. Mudanças são feitas de avanços e de retrocessos, de conquistas e de perdas, de passos que nós damos lá na frente e outros que talvez nós olhamos e percebemos as mancadas que nós estamos dando. Quando nós tiramos o guarda-roupa do lugar, que nós percebemos a sujeira que está atrás dele. Não é verdade? É quando nós tiramos ele, não é na hora que ele está lá. Quando nós mexemos na nossa vida e nós falamos assim, não, eu desejo alguma coisa melhor, eu desejo uma mudança, eu desejo uma melhor, eu desejo mudar isso e aquilo, que nós percebemos que nem tudo está no lugar. Nem tudo. Nós percebemos aqui nesse texto bíblico um grande problema que teve entre Paulo e Pedro. Cefas aqui é Pedro, não é? O que acontece, meus irmãos? Cristo veio em Israel. Cristo nasceu em Belém, não é? Em Belém, Cristo nasceu. E ele viveu, o seu ministério todo foi ali entre os judeus. Pregava, testemunhava. Cristo cumpria os rituais da lei. Quando nós percebemos a história de Cristo, eu fiz uma proposta para os irmãos aqui na semana passada, de lermos o Evangelho que foi escrito por Lucas. E Lucas conta ali do nascimento de Jesus. Lucas conta da circuncisão de Jesus. Lucas conta dos primeiros passos de Jesus, até quando ele foi lá para Jerusalém com cerca de 12 anos, e quando os pais dele voltavam, ele ficou por lá. Lucas narra a história de Jesus, e nós percebemos que Jesus foi criado segundo a tradição judaica, da observância das leis e dos rituais. Mas quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão, que o Espírito desce sobre ele, e uma voz lá do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É estabelecido um novo tempo na história do povo que é chamado povo de Deus. Hoje nós já não vivemos segundo as tradições judaicas, mas nós vivemos hoje segundo o reino de Cristo. Vocês acham que foi fácil a transição das tradições judaicas que os discípulos, os apóstolos, que aqueles primeiros convertidos viviam para um novo modelo de vida? Não foi. Não foi. Cristo transforma algumas velhas tradições em um novo paradigma. Se lá na tradição judaica o sinal da nova aliança era a circuncisão do macho, do menino ao 8º dia, agora na nova aliança o sinal que todos nós recebemos da presença nossa na família de Deus é o batismo. Quando Cristo sobe aos céus, ele diz assim: vão, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Cristo diz que, ao fazer novos discípulos dele, nós colocaríamos uma marca nessa pessoa, que era o batismo. Só essa marca era suficiente. O problema é que eles começaram a ter problemas de interpretação. O grupo que era de Jerusalém, mais orientados por Tiago, da carta lá de Tiago, irmão de Jesus, eles eram de uma linhagem mais conservadora. Eles continuaram a prática da circuncisão, eles continuaram se abstendo de certos alimentos, eles continuaram guardando o sábado, e eles continuaram cumprindo uma série de rituais da antiga aliança. Quando Pedro está orando, lá em Atos capítulo 10, e ele tem uma visão de um grande lençol branco, com todos os animais impuros ali no meio daquele lençol, o que a visão fala para ele? O que a voz fala para ele? Mata e come. Pedro está sendo orientado de que eles deveriam viver de acordo com a aliança de Cristo. Então Pedro vai até Cornélio, Deus dá essa visão para ele, vá até Cornélio, centurião, e você vai lá pregar o evangelho. E muita gente se converteu quando ele estava lá na casa do Cornélio. Aquilo foi uma revolução na igreja. A partir do capítulo 10, a gente percebe uma abertura no evangelho, culminando principalmente lá no capítulo 11, na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja muito especial do princípio da igreja cristã. Eles tinham alguns profetas e mestres, e os dois principais eram Barnabé e Paulo. Barnabé foi buscar Paulo na sua cidade, e eles começam a viver ali em Antioquia as missões mundiais. Eles enviam Barnabé e Paulo para pregar o evangelho a todos os lugares que eles poderiam ir. Paulo e Barnabé pisam em lugares que a tradição judaica já não tinha mais sentido nenhum. Como eles chegariam num lugar e falariam assim: você tem que circuncidar o macho, você tem que comer esse alimento e não pode comer aquilo, você tem que fazer isso e conforme a lei judaica. Já não tinha mais sentido Paulo e Barnabé pregarem em lugares que a tradição judaica não tinha sentido nenhum, falando da tradição judaica. Eles têm lá o que eles chamam do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, em que há essa divergência: o que nós podemos e o que nós não podemos. Meus irmãos, eu tenho proposto uma mudança aqui, baseado naquilo que Deus está falando na minha vida, aquilo que eu desejo a partir da minha vida, mudar a direção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existem certas tradições que nós carregamos como tradições que não podem ser abandonadas, que já não tem sentido para a geração dos nossos filhos, dos netos dos irmãos. Nós estamos perdendo uma geração grande de pessoas amadas por nós, porque muitas tradições que nós estamos carregando são tradições fabricadas por mãos de homens e não fabricadas pelo evangelho redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu gostaria de falar isso com o meu coração muito em paz, meus irmãos. Não quero romper com a nossa história, mas não aceito viver o meu ministério, pastorear uma igreja no século 21 e não alcançar aqueles que mais precisam do evangelho da graça. Não quero gastar os melhores anos da minha vida ensinando coisas que as pessoas não querem ouvir, não entendem, não aceitam. Meu irmão,
Você quer ficar 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos dentro de uma igreja que só perde pessoas, que não consegue atingir a próxima geração, que só vê as pessoas indo embora e comunidades abrindo, enchendo, e aqui nada acontece? Às vezes, nós precisamos reavaliar o que é de Cristo e o que é do homem. O que é de Cristo e o que não é dele. Meu irmão, minha irmã, existem algumas coisas fundamentais nesse texto aqui. Primeiro, uma mudança de direção nunca é o final da caminhada. A gente precisa mudar e mudar de novo, e repensar, e reavaliar, e repensar de novo, e repensar. A vida é feita de convergências, de mudanças, de reflexões. Ano que vem, daqui 1 ano e 3 meses mais ou menos, nós comemoraremos os 500 anos da Reforma Protestante. Você tem noção? Você tem noção do que são 500 anos? 500 anos é muito tempo. É muito tempo. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos europeus, sendo que já tinha gente morando aqui antes, os índios. Mas se você pegar as cartas lá do Pedro Alves Cabral, né, o Pedro Vaz Caminha, lá, né, você consegue ler aquilo? Não consegue. As palavras mudaram, o jeito mudou, as coisas mudaram. Há 500 anos atrás não se tinha luz elétrica como nós temos, não se tinha veículos automotores como nós temos. Há 50 anos atrás, eu tenho certeza que quem tem mais de 50 anos aqui, quando era criancinha, nunca imaginou que ia brincar com o celular. Quem tem mais de 50 anos aí, há 50 anos atrás, você brincava de celular? Né? Ah, vou interter o meu filhinho, toma aqui um celular aqui. Meus irmãos, o meu pai construiu a casa dele há pouco, uns 30 anos, há pouco mais de 30 anos. Construiu lá com uma vaguinha desse tamanho para colocar um carro. Ele só tinha uma bicicleta. E ele falava assim: isso aqui dá e sobra, hoje eu vou visitar ele lá, meu carro dorme na rua. Porque há 30 anos atrás, o meu pai nunca imaginava que ele ia ter um carro e eu ia ter outro. E agora a gente precisa derrubar aquela parede lá para caber meu carro. Eu me lembro que uns 10 anos atrás eu comprei um celular, um para mim e para minha esposa. 10 anos nada, eu já estava casado, 6 anos atrás. E chegou aquele celular, eu falei: nossa, que olha que modernidade. Não deu um ano, a gente teve que trocar. Porque já não era mais smartphone. Desde que surgiu o tal do smartphone. Meus irmãos, as coisas mudam. As coisas mudam. Nós, como igreja, precisamos sempre refletir sobre a necessidade de como precisamos remodelar, reatualizar, melhorar, dar uma repaginada, inovar. Isso tudo não esquecendo da nossa história, porque nós não podemos avançar além daquilo que Deus nos permite. Mas também nós não podemos ficar escondido atrás das nossas desculpas esfarrapadas e não avançarmos. A reforma protestante foi uma grande inovação. Lutero não acabou o caminho.
vieram outros tantos e conversaram, e refletiram, e remodelaram, e refletiram novamente, e conversaram. Disse alguns dias atrás aqui, né, quando Lutero se converteu, através ali de Romanos, o único justo viverá por fé. Lutero ficou muito bravo com a carta de Tiago, ele rasgou a carta de Tiago da Bíblia. Então assim, onde já se viu um cara falar que precisa ter obra? Ele rasgou aquela carta e ele falou, não é possível, a vida é graça, a vida é graça. Daí nos tempos ele foi lá e colou as páginas de novo. Falou, eu estava equivocado. Agora eu entendi o que Tiago queria falar. A vida é assim, meus irmãos. E a igreja precisa acompanhar os ciclos da vida. Se há 30, 40, 50 anos atrás as coisas demoravam a mudar, você comprava, a primeira geladeira que você comprou, eu tenho certeza que durou 20, 30 anos. Se você comprar uma geladeira hoje, se ela durar 10 anos, é muito. A primeira televisão que você comprou, você colocava aquela telinha azul na frente, sabe aquela telinha azul na frente para ficar colorida? Aquela televisão deve estar funcionando até hoje. Hoje você compra uma televisão de LCD, ela já está ultrapassada porque tem a 4K, de repente já tem aquela com tela virada, inclinada, e daqui uns dias já tem a 8K, e já tem a outra, e já tem a outra. Meus irmãos, as coisas estão mudando muito rápido, e a igreja está mudando muito devagar. Os nossos jovens estão vivendo toda essa intensidade proposta por esse mundão aí, e nós aqui ainda, obsoletos, ultrapassados, antigos. Paulo olha para Pedro num diálogo dos mais interessantes das Escrituras e fala assim: Pedro, você é judeu e vive como gentil, e o que você está querendo? Irmãos, para mudar a nossa igreja, nós precisamos entender da nova vida que nós temos, da novidade da história que Deus está fazendo em nós. Eu disse aqui semana passada que eu nem sei o que vem pela frente. Nem sei o que vem pela frente, porque as mudanças ainda estão difíceis de ser entendidas. Agora eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza: Deus dá uma vida novinha para nós em Jesus, e a gente está vivendo uma vida ultrapassada em Jesus, uma vida obsoleta, antiga, ultrapassada. Quando Cristo arrebanha o nosso coração, Ele tira o nosso coração e Ele transforma o velho homem num novo homem, Ele dá uma vida nova para você, e uma vida que se renova a cada dia. Sabe por quê? Porque a vida nova que nós temos com Cristo, ela começa aqui e ela será terminada, nunca terminará, na verdade, ela será continuada na eternidade. A vida com Cristo nunca se torna ultrapassada, porque Cristo é maravilhoso a cada novo dia. As barreiras que nós colocamos para mudanças, para renovações, elas se dão da nossa falta ou de expectativa ou de satisfação das coisas que já aconteceram até aqui. E eu e você, nós nunca podemos nos satisfazer com aquilo que aconteceu até aqui. Por quê? Porque tem ainda muita coisa por vir, meus irmãos. Do que adianta só eu estar salvo e a minha família inteira está perdida? Do que adianta eu estar lá no barquinho caminhando rumo à salvação e a minha filha está para um lado? Do que adianta as pessoas que eu mais amo estarem longe daquele caminho que eu considero o caminho perfeito? Como posso me satisfazer sabendo que a cada dia jovens e mais jovens estão se perdendo
sabendo que eu sei quem pode salvá-los. Pedro um dia foi para os gentios, foi lá comer carne com Cornélio, foi lá quebrar o sábado, e de repente ele ficou meio sem graça, porque chegou uma turma diferente, e ele recuou. E aí Paulo fala para ele, Pedro, está na hora de você refletir sobre a sua vida. Meus irmãos, é importante uma reflexão honesta da nossa vida, é importante. A segunda coisa, nós temos a consciência de que queremos um novo caminho para nós, sabendo o que Deus fez por nós até aqui. Querer uma mudança de direção na história da nossa igreja não é querer converter quem já está aqui, porque nós temos consciência de que nós somos justificados. Esse texto fala dessa palavra que é o centro da carta dos Gálatas, a justificação pela graça do Senhor. Quando Paulo fala lá no começo, fala assim, eu me estranho que vocês estão partindo para outro evangelho. O que Paulo está querendo falar para a igreja? Que não é pelos seus atos de sacrifício que Deus irá operar as suas maravilhas. Meu irmão, não quer dizer que se nós formos melhores, Deus vai ser melhor conosco. Porque não tem como ser Deus ser melhor conosco, tem? Deus já é tudo bom. Nós temos a percepção da graça do Senhor sobre a nossa vida, e nós desejamos, a partir daquilo que Deus está fazendo em nós, transmitir isso aos outros que estão ao nosso redor. Desejar uma mudança em nossa igreja, meus irmãos, não é desejar que nós sejamos melhores. Se a gente for melhor para Deus, Deus vai ser melhor para a gente. Não é nada disso. Desejar uma mudança na nossa igreja é desejar que cada um de nós saiba o que Deus está fazendo em nossa vida. E a partir disso, reavaliarmos o que nós estamos fazendo com o que Deus está fazendo na nossa vida. E no terceiro ponto, Paulo termina falando assim: eu morri para a lei, para viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, eu quero encerrar minha palavra aqui nesta noite, tentando te levar a desejar um novo modelo de vida a partir daquilo que Cristo tem feito em nós. Desejar uma mudança na direção da história da nossa igreja é entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para transformar vidas, assim como Ele me transformou e te transformou. Deus é poderoso em Jesus para transformar corações duros, amargurados, rebeldes, em gente que vive para Ele, só para Ele, só para Ele. Eu não sei como você vê, mas eu sou muito grato que um dia Deus me resgatou do império das trevas. Eu não sei qual é o valor que você dá para a sua salvação, mas, meu irmão, sem Cristo, o mundo está perdido no mar. Eu não tinha força nenhuma para amá-lo, mas Ele me amou e se entregou por mim e por você. Nós não somos suficientemente bons
para criar uma igreja espetacular, maravilhosa. Mas Cristo é o Senhor da igreja e se entregou por ela. A igreja do Senhor pode triunfar em meio às adversidades. Pode. Se viver em Cristo, para a glória de Cristo. Meus irmãos, o que nós precisamos é de Cristo. De Cristo na nossa vida. É mais de Cristo em cada momento da nossa história. Nós precisamos de Cristo mais que tudo. Eu me lembro que, por 2 ocasiões, a Justiça Federal mandou bloquear o WhatsApp. As pessoas criaram um outro programa que burlava a lei e criaram um outro lá e vamos migrar para o outro, né? Tem um outro concorrente do WhatsApp, Telegram, né? Vamos migrar para o outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós estamos vendo uma geração que viver sem WhatsApp um dia dói. E viver sem Cristo um tempão dói pouco. Nós estamos vendo num tempo do Brasil em que as pessoas estão reclamando do governo. Vai governo, vem governo, é esse, é aquele, é aquele. E levanta a faixa, fora Dilma, fora Temer, fora Cunha. Fora, fora, fora. Mas será que nós estamos lutando com a mesma intensidade com os nossos pecados, com as nossas falhas, com a dureza do nosso coração? Porque se tem um negócio que o coração do ser humano é duro. É duro. Meus irmãos, eu me assusto muito com aquele texto bíblico lá em que Jesus bate na porta da igreja e fala assim: se você abrir a porta, eu entrarei e iniciarei. Eu me assusto muito em imaginar que existam igrejas que Cristo está do lado de fora. Eu me assusto muito em imaginar que existem crentes chamados cristãos que não morreram para o mundo e estão vivendo para Deus. Isso é refletido nas nossas barganhas. Isso é refletido na nossa falta de compromisso. Isso é refletido nas nossas dificuldades de cumprir as coisas mínimas. Isso é refletido numa adoração vazia, fria. Isso é refletido em orações que são de si para si. Isso é refletido numa vida que está em desconexão com a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos cuidar mais das nossas crianças. É bem difícil falar hoje, inclusive é a minha. Eu quero ensinar a minha palavra desafiando você. Será que nós estamos vivendo assim? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Será? Feche seus olhos, nós vamos orar.